Só te interrompendo um pouco, Carlos, parece que eu li alguém falando que acompanha o dia a dia, que o Castro tinha o respeito do grupo, mas ele era muito centralizador. Então, de certa forma, em vários momentos, o grupo se sentia um pouco, não é desprivilegiado, desprestigiado, mas dava a impressão até para todo mundo que o Botafogo era o Luiz Castro. E a partir do momento que o Luiz Castro sai, né? A partir do momento que ele sai, vem o Caçapa, mantém o que já tinha e o grupo responde, isso até ficou um recado assim até para os adversários, até para a imprensa. Cara, isso aqui é o Botafogo, depende de Luiz Castro. Eu acho que, assim, para mim é emblemático isso, quando o Botafogo ganha do Vasco e o Tiquinho vai dar entrevista e o cara fala, o Castro e tal. E ele fala, olha, a gente gosta dele, se ele ficar aqui bom, se ele for embora, obrigado. Tá ligado? Ele meteu um foda-se. Ali eu vi que os jogadores entenderam o tamanho do projeto do clube e entenderam que eles são bons. Uma coisa que me chama muita atenção hoje, positivamente falando, é que o Botafogo não se desespera mais jogando bola. Lembra no passado como é que era o jogo no Newton Santos? Era o Botafogo esganiçado, tentando fazer gol de tudo que é jeito. Tomava gol de contra-ataque a rodo. Era um desespero para fazer gol. Hoje, com paciência, né? O Botafogo sabe que, assim, a gente tem o nosso padrão de jogo e em algum momento vai ter oportunidade. Então vamos fazer o nosso joguinho aqui. A hora que eles errarem, a gente entuba. Ponto. E aí isso dá uma confiança, cara. Você confiar naquilo que você faz. E aí a chave para mim é essa. A chave foi os jogadores entenderem. E eu sempre pensei isso. Na minha opinião, com a exceção do Guardiola e do Klopp, mas a maioria dos treinadores, o bom treinador é aquele que não atrapalha o time. De verdade. De verdade. E o que corrobora isso? Não atrapalha, para mim, é o bom. E aí, assim, os jogadores entenderam isso. Porque, assim, vamos lá, gente. O cara tem 30 anos, 29, 34, 33. O cara joga bola na base desde que tem 12 anos de idade, 13, 11. O cara sabe todos os movimentos que tem que fazer. Ele sabe o que tem que fazer com a bola, onde tem que marcar, quem vai marcar, quem não vai. O treinador ele pode otimizar isso ou piorar, mas o jogador sabe jogar. Senão não era profissional. Então, o que eu vejo do clube do Botafogo é que é um time... É um elenco quase que autogerenciável. Os jogadores entenderam o padrão de jogo que dá certo com esse elenco e todo mundo que está jogando sabe e todo mundo que entra sabe o que tem que fazer. O Castro pode ser que tenha dado essa base, a gente não tem essa informação. Eu vou até dar o crédito para ele, porque provavelmente sim. Sim. E aí ficou. É como se eu lançasse uma plataforma de informática e eu vou lá e troco o meu gerente de TI, mas a plataforma já está lá. Entendeu? O cara vai tocar uma plataforma que já existe, ele só vai corrigir um bugzinho ou outro e bola para frente. E é isso que o Botafogo me parece que virou. Esse elenco, no caso, né? Esse elenco que se autogerencia. É que deu a impressão que o Botafogo só era aquilo tudo porque o Castro era... Essa impressão ficou tão nítida para todo mundo, para muita gente, que quando começou essa especulação dele sair, o que eu mais recebi, eu acho que vocês também devem ter recebido, mensagem, zoação do rival, né? Olha, agora eu quero ver continuar. Mas o Castro... Agora acabou, vai voltar ao normal. Não entenderam que o normal vai ser isso aí, gente. O Botafogo hoje tem planejamento, tem dinheiro. Tem um cara sério lá, o normal vai ser isso aí. Isso ficou bem evidente, né? Exatamente. Evidente. O que corrobora aquilo que tu falou da questão do jogo? Falou não para o Atlético Mineiro, falou, eu não vou trabalhar. Não, ele nem conversou, não é? Ele não falou não. Ele não abriu nem conversa. Ele falou, eu não vou trabalhar no Brasil, muito obrigado. Nem ouviu a proposta. O cara chega aqui depois de amanhã, velho. Entendeu? E o que corrobora isso que tu falou da questão de não ter mais pânico jogando é que o time não tem nenhum empate. O time joga o jogo dele, sabe? Exatamente. Então, deixa eu só... Vou pedir uma interrupção. Só para a Cris, aqui, pra minha esposa, ligar meu carregador lá naquela tomada, porque eu deixei ligado numa extensão aqui, mas ele não funciona lá, amor. Lá no, cara, eu vou pegar o Power Bank também rapidinho, por cima então, aqui, eu tô com 3%. Segura aí. Pode ligar lá nessa... Porque eu coloquei para carregar aqui o negócio e não sei, acho que não tava indo não. Tava baixando demais e aí ia cortar o negócio aqui no meio do... Aí, agora deu certo. Agora deu certo. Foi pegar sim, então é isso aí, Josi. Então, quando eles começaram começou a encher mensagem, eu falei assim, cara, eu não tô preocupada com a saída do Castro, não. Meu time... É que, na verdade, isso é uma zoação, mas é uma preocupação deles. Uma preocupação. É a zoação preocupada.
né? Tem aquele perfil daquele babaca, daquele Fred Sincero lá do Tricolor, que vive postando besteira. Ele mesmo pegou e admitiu, gente, eu vou aproveitar os últimos dias aí para falar alguma coisa, porque o bairro agora realmente não sei o que, é forte, sabe? Então, né, a galera tá começando a entender. E é incrível porque tem muita gente... Por exemplo, a torcida do Grêmio. Eu moro aqui no Sul, eu sei como é que é. Os caras são meio, eles vivem na bolha deles ali, estão pouco se ferrando para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Até tem essa rivalidade. Até acho que os caras não estão muito errados em valorizar o que é deles, né? Não vão ficar como o Rio também valoriza o que é dele, enfim. Mas tem muita gente que não sabe ainda do processo do Botafogo. Sabe que o Botafogo virou uma SAF, sabe de toda essa... Mas não sabe, assim, porque a gente acompanha muito dia a dia, né? E quando a gente acompanha dia a dia, a gente acha que todo mundo tá sabendo disso, e na verdade, pouquíssima. A maioria das pessoas não acompanha nem o dia a dia do clube deles. Imagina dos outros. Né? Exatamente. Então... Não acompanha mesmo. E fala uma... Eu cansei de receber, por quê? No jogo contra o Flamengo, que a gente ganhou o Flamengo, né? Aí eu recebi mensagem de 2 colegas meus de escola, assim, falando umas coisas nada a ver. Eu falei assim, cara, tu não tem coisa no seu time. Então, não tem, sabe? Mas eu não tô nem aí pro seu time. Eu quero Exatamente. o meu tá ganhando. Não tô nem aí pro time. Mas tem isso mesmo, eles não acompanham. A maioria, na verdade. Eu falei pra Josi aqui, Carlos, que estava ausente, porque muitos dos rivais, da torcida rival, eles não acompanham. Eles sabem que o Botafogo virou SAF, eles sabem desse processo, mas eles não imaginam a mudança, tanto de estrutura, mudança interna, mudança de pensamento. A galera não sabe isso direito ainda, como eu falei para a Josi, a maioria não acompanha nem seu próprio time no dia a dia. Então a gente acompanha o dia a dia aqui, mas a maioria não sabe, cara. O que eu acho incrível, que eu tenho visto, é o seguinte, quem eu mais vejo preocupado com o crescimento do Botafogo é a torcida do Fluminense, não é do Flamengo. Isso é incrível. Eu falei isso pra Josi agora do Fred Sincero, lá daquele babaca. Estão desesperados. Mas é por quê? Porque, assim, teoricamente, em questão de torcida, tamanho, de fato, quem rivaliza somos nós com eles. Ali o Vasco tem muito mais torcida, o Flamengo também. E é assim, o movimento que eu vejo atualmente do Rio de Janeiro é esse do Fluminense. E o que é legal, não sei se você tem acompanhado no Twitter, torcedor babaca tem em todo time, gente babaca tem todo mundo. Mas assim, eu já vi um monte de São Paulino, até palmeirense falando, pô, se o Botafogo ganhar vai ser legal, pô, era um time que tava machucado, a torcida machucada. Meus amigos, Carlos, eu tenho muito amigo que torce pra time paulista. O Botafogo ganha todo ano. Isso é bom, né, galera? A maioria, cara. A maioria, os torcedores rivais que eu conheço, cara todo, porra, quero que o Botafogo seja campeão, cara. Pô, o Botafogo merece, precisa. Muito disso. E eu até acho legal, até alguns rivais, assim, aqueles caras mais menos babaca, realmente analisando os méritos do time, analisando... Até postei lá o vídeo dos 2 caras do Flamengo lá secando o jogo do Botafogo e o cara analisando, porra, foi um golaço e tal, e o cara, sabe... Falando real, cara, porque assim como a gente já reconheceu os rivais aí várias vezes, não tem como não reconhecer. Né? Eu acho, por exemplo, eu não acho o time do Grêmio um timaço, um time que joga bonitinho e tal. Eu achei um time interessante, me surpreendeu, Carlos. Eu achava o time do Grêmio super valorizado, porém, cara, eu fiquei com a sensação de que o Renato Gaúcho, apesar de eu não suportar ele, adorava ele chorando, eu senti, cara, uma grande evolução no time taticamente, assim, principalmente ofensivamente, cara. Os caras têm uma troca de passe muito boa. Né? O Grêmio com ele sempre joga bem, né? Quase sempre de Grêmio com o Renato. Ele conseguiu exatamente isso. Ele conseguiu, de novo, trazer aquele estilo pro Grêmio que tinha se perdido um pouco. Né? Hoje o time que mais me preocupa é o da Lagoa, porque o elenco é muito forte, cara. É o da Lagoa. Eu falo aqui sem dúvida. O time que vai brigar com a gente até o fim é o da Lagoa. O Abel já deu indícios de que abandonou um pouquinho o Campeonato Brasileiro. Palmeiras vai ficar ali, mas seja o que Deus quiser. Só que o Flamengo, até pela pontuação e, como tu falou, pelo elenco, pelas contratações que chegaram, é muito forte. E se caso eles caiam fora... Depois, né? O Palmeiras vendeu muita gente e não chegou ninguém. Então, assim, ou o Palmeiras prioriza uma competição, ou não vai levar nada. Então... E caso o Flamengo caia fora de alguma competição que ele está disputando, das outras, Copa do Brasil, Libertadores, eles vão se voltar absurdamente pro Brasil. Cara, a minha conta, para falar para vocês, assim, a minha conta de segundo turno é continuar ganhando em casa, velho. É ganhar em casa.
Lá fora, o que tu buscar tá legal, mas é ganhar em casa. Então, Até porque o Botafogo pega o Grêmio em casa, o Palmeiras em casa, todos o Flamengo eles. estiou no Maracanã, se não me engano, né? Flamengo em casa, Flamengo em casa. Palmeiras em casa e Grêmio em casa. Só o Fluminense que a gente pega no Maracanã. Só o Fluminense que vai ser no Maracanã, que a gente jogou no todo. Então, assim, por exemplo, de quem tá em 4 hoje, a gente pega 3 em casa. É isso aí. Assim, a gente pega o Galo isso, fora, né? A gente pega o Galo fora, mas o Galo caiu bastante na tabela também. E já está meio que consolidando que a nossa casa tem um papel muito forte, né? A gente está muito... Cara, eu falei isso com o Vitor no vídeo passado. É impressionante a identidade que o Botafogo ganhou com o campo. É impressionante. É uma coisa assim que os caras pegaram uma confiança jogando a atmosfera. A atmosfera do estádio. Isso. Dentro do estádio, tá uma coisa absurda. Que nesses anos todos acompanhando o Botafogo e indo para estádio, eu não lembro de ter visto. Entendeu? Vocês viram aquele vídeo aquele garoto que fez que ele tem um canal lá que ele vai nos estádios lá? Até compartilhei com vocês. Que ele comemorou o gol. Cara, ele ficou de cara com o jogo, assim. Ele ficou com a atmosfera do jogo, e realmente, cara, tava muito lindo, né? Tu tava lá, né, Josi? Então, porra, queria estar lá. Eu acho que o pulo do gato do Botafogo, se o Botafogo ganhar algum campeonato grande esse ano, brasileiro, sul-americano, qual for, na minha opinião, na virada, entre esse ano e ano que vem, tira aquela merda daquela pista de atletismo que ninguém usa pra porra nenhuma, desculpa o palavrão, mas é isso, né? Caga e anda para os hipócritas da Confederação Brasileira de Atletismo, que é um bando de flamenguistas enrustido. E não anda, não usa. Ninguém anda. Tira a pista de atletismo. Bicho, tira a pista, faz o bagulho e fala, você entra na justiça. Vocês querem entrar na justiça? Falar. Foda-se, vamos brigar, vamos ver o que vai dar. Ó, já mandei fazer uma pistinha lá no Célio de Barros, ou lá no novo CT. E eu acho, não vem mexer o saco. Acho que o Texto vai fazer isso. E aí, cara, de verdade, o Newton Santos, sem pista de atletismo, com a arquibancada até do lado do campo ali. E daí, se a gente ganhar um título grande esse ano, pode sair, a gente vai sair de 40 mil sócios para 70, 80 mil. Eu acho que é uma virada. Se a gente ganhar o título brasileiro, é uma virada absurda, porque é um resultado muito rápido. Um título brasileiro, um ano e meio de SAF. Cara, seria um negócio assim... atrás da Norte e da Sul, Rafa. Imagina. Eu vou falar para vocês, seria uma reparação ao que deveria ter acontecido tanto em 99 quanto em 2007. O Botafogo deveria ter ganho ou a Copa do Brasil, ou deveria ter ganho até a própria Copa do Brasil de novo em 2007, o Brasileirão, ali, toda aquela questão que aconteceu. Aquele time era um time com futebol, com um time para ganhar, apesar da estrutura. E se a gente tivesse ganhado aquele campeonato, muita coisa teria mudado no Botafogo. Questão de patrocínio, E quando a gente ia dar o pulo do gato de novo, que veio aquela sacanagem do Engenhão, na época Engenhão, hoje Newton, cara, aquilo, a gente tinha name rights fechado, a gente tinha um puta de um time competitivo, a gente, sabe, teve uma bagunça na administração do falecido, teve, mas, cara, a gente sabe que teria sido uma virada de chave, e o Botafogo foi sabotado. O Botafogo cansa de ser sabotado quando tá bem. Exatamente. Então, a gente vê até agora, eu comentei isso hoje, gente, qualquer time, eu juro para vocês, qualquer time, se fosse o Fluminense, se fosse o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Corinthians com esse elenco, qualquer time que tivesse 10 pontos na frente, como o Botafogo está hoje, com o futebol do Botafogo, já teria sido dado como campeão. E eu até prefiro que não seja, mas assim... Mas é nítido que todo mundo olha para o Botafogo com o nariz... Cara, tem muita gente que fala que não é candidato a nada ainda. Fala, não, isso daí é sem gás, daqui a pouco vai dar... Eu vi gente falando hoje, eu acho... Eu vi gente falando, eu acho que realmente o Botafogo... Gente, pelo amor de Deus. O PVC, cara. O PVC fez uma... Aquela história do PVC... O Botafogo é candidato ao título. Ainda bem que ele oficializou isso. Se não fosse a palavra dele, a gente não podia disputar, né? Deus livre. Pô, cara, sabe? Se ele autorizou, beleza. Ufa. É como eu falo, pra nós, botafoguenses, isso é bom. Porque os jogadores também estão vendo isso. Isso tudo é gás pra gente. Isso tudo é gás pros jogadores... Eu acho até a questão do Luiz Castro, eles ficaram meio putinho com o Luiz Castro ter saído e a imprensa ter falado isso. Acho que os jogadores ficaram bravos e quiseram dar a resposta, então tudo é gás, cara, pra gente. Tudo... Tá falando de crítica, Rafa? Eu tenho uma crítica a fazer e é uma posição que eu tinha no começo do ano, que cada vez que passa eu tenho a mesma posição. Sabe que eu acho muito fraco, de verdade? O Mazuco.
Eu também acho. Eu acho ele fraquíssimo. E vou falar o porquê. Quem aponta o jogador que nós vamos contratar é o scout, tá? E todas as contratações boas, de fato, quem fez foi o Textor. Quem tomou a rédea para o negócio funcionar. Cara, eu penso assim, a posição dele é inútil. Vamos falar a verdade? Porque assim, se é pro scout indicar e o Castro dar o aval, não precisa ter o Mazuco. O scout, o diretor de scout que veio lá do Atlético Mineiro, fala com o Castro. Olha, Castro, agora a gente tem essas opções. Ah, Castro não, com o Textor. Fala com o Textor e fala, ó, Textor, a gente tem esses caras aqui. Porque o Mazuco, cara, tudo que sai da boca dele é uma coisa com medo, é uma coisa que a gente já sabe. Ele não pode dar aval em nada. Hoje, o Botafogo tem um elenco que ainda tem lacunas, né? A gente tem a falta clara do reserva pro Tiquinho. Lateral zagueiro, direito, reserva, lateral reserva. A gente tá valendo agora, o Botafogo tá atrás do cara do argentino do Talheres, aqui que eu não conheço. Sim, eu vi também. Mas assim, o que eu vejo? Ele é muito devagar para qualquer contratação. Sabe o que me parece? Jogador. Eu acho que ele é um cara... O vídeo que eu vi ali, logo depois da saída do Castro, lá da vitória do Vasco, ele falando, os jogadores não davam muita bola, não. Você via que tipo, os caras estavam meio, tipo... Carlos. Meio que cagueando para ele, sabe? E o Carlos e Josi. Os caras abraçaram. Ele tem o melhor emprego do mundo. Ele tem o melhor emprego do mundo. Qualquer um queria esse emprego. Ele tem um emprego que ele não tem pressão nenhuma, ele não precisa tomar decisão nenhuma. E ele só fala como diretor do Botafogo. Ele deve ganhar uma puta de uma bagatela por isso e tá tudo certo pra ele. Eu acho, porque hoje, pra mim, o Botafogo já tá vendendo sal e fazendo caixa, liberando a folha e contratando gente nova. Vamos dar um folha. Outra coisa que tu falou, eu vi tu falando no Twitter, que pra mim, é outro erro. O Lyon já tem o CEO e a gente não tem ainda. Isso é bizarro, né? Isso é bizarro. Isso passa... não tá falando sobre isso porque o time é líder. Só que o time também. A torcida não pode perder o ponto crítico quando alguma coisa... Não pode, é o que eu falo, gente. A gente fala... Quando a gente critica, não pode perder o lado crítico nem quando tu tá no topo. Aliás, eu vou até falar um negócio que não tem a ver com futebol, mas o Leandro Carnal sempre fala, que é um cara que eu gosto muito. Quando você tá no quentinho, no confortável e no gostoso da sua vida, seja no empresarial, seja... É o começo da tua queda. É o começo da tua queda. Se acomoda, né? Porque tu se acomodou. Quando tu pensou, agora minha vida tá boa e tá legal, vai acontecer algo. Vai vir uma doença, vai vir uma... No mínimo, deveria ter chegado em público e falado, ó, o Tyler Arruda é o nosso CEO oficial. É ele. Pronto. No mínimo. Então, beleza. No mínimo. Mas ficar nisso que tá, o CEO... Cara, o cara é um CEO